Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Que madrugada genuína, que madrugada sobrenatural. Meu Deus, que glória. Aleluia, como que vocês estão? Quem aí já conseguiu finalizar o jejum de Esther? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Parabéns para você que conseguiu vencer o jejum, conseguiu vivenciar esses 3 dias. Não é fácil, mas eu tenho certeza que há um antes e há um depois desse jejum. Principalmente no quesito da oração. A nossa oração parece que ela avança degraus na sensibilidade. A gente fica mais sensível à presença de Deus, a gente fica mais sensível à glória de Deus. Amém? Aleluia. Que manta essa madrugada, né? Olha, ontem, depois do culto, eu não consegui ir deitar não, eu fui orar. Peguei minha caixinha de som, fui pra sala, o apóstolo foi pro closet, o apóstolo ora no closet e eu oro em lugares inusitados, né? Aí o apóstolo foi pro closet orar e eu fui pra sala. E aí eu liguei a caixinha de som, aí minha blusa aqui hoje tava... não sei, manchou de lágrima, não sei. A hora que eu olhei na live, eu falei, vou ter que trocar de blusa. Eu tava cheio de mancha, né? Então ontem tava uma atmosfera de glória tão grande, tava uma atmosfera tão sobrenatural. E aí eu fiquei ali na sala, me derramando na presença do Senhor, né? E foi muito gostoso, porque a gente tava debaixo de uma atmosfera. E hoje eu quero trazer uma live sobre a atmosfera para você. Amém? Eu vou falar sobre Oséias 4, então... se você tá com a sua Bíblia, abre. Mas eu vou falar o tanto que é importante nós termos a atmosfera pronta. A atmosfera nos impulsiona a buscar Deus de uma forma muito mais sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. Então toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Ontem o culto dos membros foi muito... nossa, eu tava muito sensível. A nuvem, como que a gente fala, né? A nuvem tava baixinha. A nuvem da glória de Deus está baixinha. Nas madrugadas a nuvem do Senhor está muito baixinha. Uau, a gente tem experimentado essas madrugadas uma glória estrondosa, né? Uma glória sobrenatural. E, gente, eu achei tão profético, né? 12 dias de primícia. E aí no dia 12 a gente volta no culto dos membros, né? Olha como as coisas são proféticas, né? Então ontem Deus falou conosco, Deus falou comigo, Deus me ministrou, amém? Então ontem terminou o culto, eu peguei minha caixinha de som, coloquei um soaking, eu gosto de colocar um worship, um fundo, né? Eu coloco lá fundo Betel e deixo só um fundinho, eu não gosto de orar com louvor, né? Eu acho que me atrapalha, então eu gosto de um fundo, igual esse aqui, ó. E aí eu coloquei um fundo e eu comecei a chamar a presença do grande eu sou. E, gente, foi tremendo. Fiquei tempo ali orando, não sei nem quanto tempo eu fiquei. O apóstolo ficou mais tempo que eu, porque eu fui deitar e ele ainda ficou lá orando. E eu nem vi a hora que ele veio deitar, mas foi algo assim estrondoso. Que glória, que presença. E aí o Senhor ontem ministrava no meu coração a atmosfera, amém? Então, tudo contribui para aquilo que a gente vai manifestar, certo? Ontem, antes do culto, eu fiz um ato profético na minha casa, que foi o que propagou a atmosfera, o que elevou a atmosfera, amém? Então, eu estava num nível de muita sensibilidade, mas eu tinha feito um ato profético 2 horas antes, não, 1 hora e pouco antes da minha casa. Então, a atmosfera, quando ela é preparada, ela fomenta a glória de Deus. Amém? Então, nós precisamos usar todas as nossas armas, todo o nosso conhecimento para manifestar. Esse é o ano da manifestação da glória de Deus. Amém? Então, vou ensinar uma chave poderosa para o seu coração no dia de hoje. Aleluia? Abra comigo em Oséias capítulo 4. Vamos orar para nós começarmos. Gente, eu não sei você, mas eu estou apaixonada pela presença de Deus. Eu não sei você, mas eu estou apaixonada pela presença do Espírito Santo. Eu estou com vontade de ficar me derretendo na oração o tempo todo. Amém?
Aleluia. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, nós te glorificamos por essa madrugada poderosa. Pai, como o Senhor falou conosco, como o Senhor bradou, nós sentimos o fogo da Tua glória. Nós sentimos, Pai, o Senhor, Pai, nos estremecendo, Pai, da cabeça à planta dos pés. Senhor, que o Senhor continue fazendo e manifestando essa unção todos os dias. Pai, levanta esse remanescente todo o tempo, levanta o Teu povo em todos os momentos. Pai, eu quero declarar, Senhor Deus, que toda honra e glória, majestade e poder é dada ao Senhor Jesus, é dada ao Teu santo nome, porque o Senhor é digno. Pai, nos capacita, nos levanta, continua nos fortalecendo. Não é fácil, Pai, orar na madrugada, mas eu sei, Pai, que a madrugada não é para amadores. O Senhor dizia para mim que madrugada é para quem exala o cheiro do nardo. Madrugada é para quem tem cheiro de nardo, Caimandaçui, Carabaganaçoa. Madrugada é para quem carrega algo genuíno da parte do grande eu sou. Senhor, nos vivifica nessa live. Pai, aqui nós estamos nesse devocional. Nos alimenta, Pai, através de Oséias 4. Fala conosco através da palavra que o Senhor está fazendo arder no meu coração. Pai, que não seja eu, mas o meu melhor amigo, o Espírito Santo de Deus. Eu declaro que a cadeira é dele, a voz é dele, a primícia é dele. Eu sou apenas um vaso usado. Te amo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Faça esse devocional. Apenas me use como seu instrumento. Nós estamos sedentos, Espírito Santo. Nós estamos famintos. Obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te rendemos glória. Aleluia, glória a Deus. Fala conosco, abra os céus de revelação e abençoe cada pessoa que vai assistir esse devocional. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Meu Deus, gente, que renovo essa madrugada. Dá vontade de ficar só babando, chapado na unção, caído, tremendo. Tem hora que eu falo assim, ai gente, eu acho que eu vou cair. Eu falo, se eu cair, quem vai orar? O que vai acontecer? O que o meu esposo vai pensar de mim? E eu me seguro, porque quando Deus está ativando em mim também, porque tudo aquilo que Deus está fazendo no povo, Ele faz em mim também, então é algo tremendo, amém? Meu Deus, é sobrenatural, aleluia, glória a Deus. Queridos, abra comigo em Oséias, capítulo 4, fazendo um favor, aleluia. Oh Deus, a gente tenta ser normal, natural, mas aquilo que habita dentro de nós não nos deixa, que é o Espírito Santo. Amém? A gente quer ficar fritando na unção. Aleluia. E não tem volta, gente. O negócio é que não tem volta. Eu quase caí na cozinha hoje, foi forte. Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu fico muito feliz por tudo isso. Aleluia. Amém? Oséias capítulo de número 4. Vamos estar lendo agora. Amém? Glória a Deus. Ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não os cumprem. Matam, roubam e cometem adultério. Olha, grifa o 2. O voto, eu não sei se você sabe, mas o voto é quando você fala assim, Deus, se o Senhor abrir essa porta, eu faço isso ou aquilo. O problema é Deus abrir a porta e você não cumprir o voto. E tem muitos versículos na Bíblia que falam sobre votos não cumpridos, né? Então, vigia com você falar, Deus, se o Senhor abrir essa porta, eu faço isso ou aquilo, certo? Então, se você prometer algo para o Senhor, se Ele fizer isso ou aquilo, cumpra o mais rápido possível, tá? Tem vários versículos que falam de votos. Há violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Por isso sua terra está de luto e todos desfalecem. Até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar estão desaparecendo. Não apontem o dedo para outra pessoa. Não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Então, grifa aí o verso de número 4. Deus está fazendo uma reclamação dos líderes. Então, toda vez que nós ouvimos a palavra sacerdotes,
Deus está fazendo uma reclamação dos líderes. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Vocês tropeçaram em plena luz do dia, e seus profetas caíram com vocês durante a noite. E eu destruirei Israel, sua mãe. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. E eu me apego a esse versículo 6, porque o líder, ele conduz um rebanho todo. Então, se um líder é preguiçoso para orar, o seu povo será preguiçoso para orar. Se um líder é preguiçoso para jejuar, o seu povo nem jejuar vai jejuar. Porque, queridos, jejuar já é difícil. Com o líder jejuando, vocês jejuam, vocês foram motivados pelo fogo do avivamento que habita, né, no nosso ministério. Mas talvez você congregou muito tempo, 20 anos dentro de uma igreja, você nunca foi motivado a jejuar, porque você nunca viu seu líder jejuando. Então nós só somos motivados conforme o nosso líder nos chama, certo? Eu sei que tem pessoas que são autônomas, vivem em Deus, encontraram avivamento, despertaram assim como eu. Foi eu no secreto e meu professor foi o amigo do Espírito Santo. Então eu congregava na igreja avivada, mas lá não tinha esse negócio de jejum, tal, isso e aquilo, não era tão puxado como nós levamos tão a sério isso. Mas eu fui avivada num quartinho. Pelo meu mentor, meu pastor, foi o Espírito Santo de Deus. E eu entendi que se eu conduzo o meu povo e mostro para eles como é a minha vida de oração, de jejum, de leitura bíblica, eu motivo o rebanho do Senhor a buscar. Então a Bíblia diz que muitos padecem por falta de conhecimento. Então olha só o que Deus fala aqui: meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Ou seja, o povo dessa geração está sendo destruído, está sendo enganado por Satanás. E queridos, sabe o que eu vejo? Satanás, ele tem um ótimo argumento. Quantos podcasts você vê aí? Bruxa, feiticeira, macumbeira. Eles sabem defender aquilo que eles acreditam. E o povo de Deus nunca leu a Bíblia. E o povo de Deus nunca leu o livro de Mateus inteiro. E o povo de Deus nunca leu o Novo Testamento. E o povo de Deus só sabe repetir igual um papagaio o que o pastor falou. Nem foi conferir, ver se o que o pastor falou procede da Bíblia ou não procede da Bíblia. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece, porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Então, o termômetro do coração do líder é o termômetro da igreja. Falei. O líder esfria, o rebanho esfria. É isso, queridos, eu preciso que você entenda. Então, o termômetro do coração da igreja, porque as pessoas, quando elas ainda não sabem buscar Deus sozinhas, elas vão seguir o seu discipulador, que é o seu pastor, sua pastora, o seu profeta, o seu mentor, sim ou não? E aí ele vai de acordo com os passos daquela pessoa. Mas quando você é avivado, você se tornou igreja viva, independente do se o seu pastor está buscando ou não, agora você é regido pelo Espírito Santo. Você chegou no nível 4, águas que não dão pés. Mas muitos passam muito tempo com águas nos tornozelos, águas nos joelhos, água nos lombos, sendo instruídos pelo seu discipulador, pelo seu pastor, tá? Então, hoje, são poucos aqueles que a gente fala assim, olha, você agora vai ficar uma temporada aí, sozinho. É poucos aqueles que vão conseguir permanecer, continuar em oração e jejum, porque são poucos aqueles que estão em águas profundas. Então, quem chegou em águas profundas já se tornou igreja viva, independente de onde esteja. Vai adorar o Senhor, igual Daniel estava no exílio da Babilônia, não podia fazer isso ou aquilo. Daniel estava lá orando 3 vezes ao dia, porque Daniel, ele tinha uma vida com Deus estabelecida. Amém? Então, o termômetro do povo, querendo ou não, são os líderes. Então, se o povo esfria espiritualmente numa nação, é porque esses líderes estão desalinhados com Deus. Vamos continuar aqui. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei do seu Deus. E eu me esquecerei de seus filhos. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocam a glória de Deus pela vergonha de ídolos.
Quando o povo traz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam, por isso eles se alegram quando o povo peca. Eita! Eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento existia, vários tipos de oferta, a oferta do pecado. Então os sacerdotes ficavam felizes quando o povo pecava, porque aí o povo trazia o despojo, trazia o carneiro, trazia o boi, trazia a oferta. E eles se alimentavam, dessa oferta. Então, na verdade, esses sacerdotes ficavam felizes com a oferta do pecado. E assim como são os sacerdotes, assim é o povo. Olha aqui, Aramá, que nós somos. E assim como são os sacerdotes, assim é o povo. Por isso, a ambos castigarei por seus atos perversos. Eu quero que você saiba, você que está no lugar de influenciar pessoas, cuidado. Se alinha. Fala para Deus te deixar o mais edificado, o mais alinhado possível. Porque o termômetro do seu coração, o termômetro da sua busca em Deus, o termômetro de como você busca Deus, é o termômetro que rege o coração das pessoas que seguem os seus passos. Amém? Eu sigo o Senhor Jesus, eu sigo os passos do Cordeiro. Amém? Mas quando a gente começa a seguir um homem, uma mulher de Deus, e a gente ainda não está consolidado em Cristo, e essa pessoa começa a fraquejar. Por que você crê que quando um pastor, uma pastora cai, faz um strike dentro da igreja? Porque quem não está firme em Deus sai da presença. Porque ele atribui a presença de Deus a uma pessoa. Porque ele ainda não entendeu que essa pessoa é um instrumento de Deus. Então muita gente está machucada com a igreja, mas na verdade está machucada com a conduta, um comportamento errado de uma pessoa. E ontem, a gente estava no culto de membros e eu sempre, faço às vezes esse ato profético de pedir perdão para as pessoas que foram machucadas por pastores, porque a atitude de uma pessoa não representa quem Deus é, não representa o corpo de Cristo. O comportamento errado de alguém, certo? Então tem pessoas que por não ter as suas raízes firmadas, atribuem um mau comportamento como a totalidade do que Deus é, e não é isso. Existem muitas pessoas que fazem coisas erradas, mas a igreja do Senhor, o que Deus é, não atribui ao comportamento de uma pessoa. E aí você vê que um pastor adultera, alguém cai, acontece alguma coisa, um escândalo na igreja, a igreja divide. São poucos os que continuam firmes, porque esses que continuam firmes são aqueles fiéis, aqueles que, independente de quem esteja liderando aquele local, eles continuam vivendo em Cristo e para Cristo. Mas tem pessoas, queridos, que pelo seu líder ter caído, ele cai também, porque ele desanima, porque ele era bebê, neófito, e geralmente os neófitos, quando o seu líder cai, ele não aguenta, certo? Ele não aguenta porque ele está começando a caminhar, ele ainda não criou raízes fortes. Ele ainda tem água no tornozelo, água no joelho, ele não suporta essa pressão. Então, olha só, o 9. E assim como são os sacerdotes, assim é o povo. Por isso, a ambos castigarei com seus atos perversos. Eles comerão, mas ainda sentirão fome. Eles se prostituirão, mas nada receberão, pois abandonaram o Senhor para cometer adultério com outros deuses. O vinho tirou o entendimento do meu povo. Pedem conselho a pedaços de madeira, a máquina soia. Pede conselho a pedaço de gesso, pede conselho a pedaço de madeira, pede conselho a um pedaço de pedra. Gente, pensa que uma vara lhes dirá o futuro. Pessoas que ficam aí consultando a sorte, vive aí no esoterismo, como eu falei ontem, vive aí na feitiçaria. Tem gente que é crente, vive dentro da igreja, mas a hora que a coisa aperta, vai lá pro terreiro de macumba. A hora que a coisa aperta, vai lá pra mulher do chá. A hora que a coisa aperta, vai lá pedir, vai lá fazer um trabalho. Que cristianismo é esse misturado que você vive? Você nunca foi crente, na verdade você precisa se converter de novo.
Se você é uma pessoa que quando a coisa aperta, você consulta um horóscopo, você consulta um benzedor, você consulta o pai de santo, você vai no terreiro, eu sinto muito em te dizer, mas ainda você não conhece Jesus. E falo mais, você precisa se converter de verdade, aceitar Jesus, porque quem é nova criatura e está em Cristo, essas coisas não fazem mais parte da vida dessa pessoa. E eu falo isso para você com todo o amor do mundo. Aquele que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador e ainda pratica, vai nesses locais, eu sinto muito em dizer, não se converteu. Vive uma mentira. Fez um teatro, não se converteu de verdade. No 12, pedem conselho a pedaços de madeira, pensam que uma vara lhes dirá o futuro. Só quem tem o futuro é Deus. Gente, vocês não têm raciocínio lógico? Quando uma pessoa vai consultar o Satanás, o diabo, o preto velho, a pomba gira, a cigana, sei lá quem. Você não entendeu que o diabo tem poder? Então ele fala assim, olha, você vai sofrer um acidente de carro. Né? Por esses dias você vai ter um livramento de um acidente de carro. O diabo vai falar, mas o mesmo diabo que falou que você vai ter um acidente de carro, ele manipula um motorista, alguém para pisar no freio. E quase aconteceu um acidente de carro para dar credibilidade para o reino dele. Eu preciso que você entenda que o diabo ele não tem poder sobre o futuro. O diabo não tem poder sobre o futuro. Amém? Seu desejo de ir atrás de ídolos os tornou insensatos. Prostituem-se cometendo adultério com outros deuses. E abandonando o seu Deus, oferecem sacrifício a ídolos no alto dos montes. Sobe as colinas para queimar incenso, a sombra agradável de carvalhos, alamos terebintos. Por isso suas filhas se voltam para a prostituição e suas noras cometem adultério. Enquanto eu li essa passagem, o Senhor falou para mim, hoje, o maior sacrifício que você oferece a Satanás é o tempo que você gasta nas redes sociais, nesse vazio, nesse loop infinito de buscar algo e buscar algo e você está gastando o seu maior ativo que é tempo. E quando você dá o seu tempo para algo que é infrutífero, para algo que não te edifica, quando você dá seu tempo para um vício, você está dando lenha para um ídolo, você está dando lenha para um altar, você está dando lenha aonde você coloca a atenção, isso se torna o seu Deus. E tem pessoas que são dominadas por uma rede social. Hoje, queridos, o Satanás trabalha de uma forma muito sutil. Satanás usa as redes sociais. E aí você fala assim, mas que tipo de oferenda eu estou dando? Você está dando o seu tempo. Você está dando a sua atenção. Se tem algo que você não recupera, é tempo. O melhor ativo que você tem é tempo. Por isso que... Sabe o que é dar pérola aos porcos? É dar algo valioso a quem não dá valor. E aí você fica ali na rede social, vendo vídeo, rindo à toa. E o que você aprendeu com isso? O que você se edificou nisso? Mas você não consegue ficar 20 minutos orando. Você passa 3 horas rolando feed. Você entra num loop de ficar ali comparando a sua vida, vendo a vida do fulano. Não consegue orar 15 minutos. Não é o Espírito Santo que governa o seu interior. Eu sinto muito em te dizer isso. Se você falar para mim que não consegue orar 15 minutos, que é difícil orar, eu sinto muito em te dizer, mas não é o fruto do Espírito Santo que está aí dentro, é a obra da carne. Você não consegue controlar o seu dedo, você não consegue controlar os seus olhos. Jesus disse assim, se o seu olho te fizer pecar, arranca. Vou trazer aqui, numa analogia, oculta o aplicativo aí do TikTok, do YouTube, do Instagram. Oculta aí. Tira. Deleta por um tempo. Amaxorebai. Não tem domínio próprio no ouvido? Tira lá o aplicativo de música. Toda hora tá escutando a música mundana, a música secular. Não consegue controlar a boca. Não vai mais nessa roda de gente que só fica falando mal das pessoas e você sempre cai nisso. E eu sinto muito em te dizer que se você não controla a atenção, o tempo que você dá às coisas,
você não está vivendo debaixo do fruto do Espírito, porque um dos 9 gomos do fruto do Espírito é domínio próprio. É dominar o que você pensa, é dominar o que você fala, é dominar o que você faz, é dominar o que você come. O jejum é a maior engrenagem de treinamento para o domínio próprio. Então, pessoas que conseguem ter domínio próprio, conseguem ser estabelecidas na unção de governo, são pessoas que jejuam, porque elas conseguem controlar, porque elas conseguem dizer não para aquilo que a carne mais quer, que é comida. Amém? Então, reflita sobre isso. Mas por que eu as castigaria por sua prostituição e adultério? Pois seus homens fazem a mesma coisa, pecando com prostitutas de rua e dos santuários. Ó povo sem entendimento, você segue o rumo da destruição. Embora você, Israel, se prostitua, que Judá não seja culpado dessas coisas. Não participe da falsa adoração em Gigal e em Bet-Even. Não faça juramentos ali em nome do Senhor. A nação de Israel é rebelde, como uma bezerra teimosa. Acaso o Senhor deve alimentá-la com o cordeiro em pastos verdes? Deixe Israel de lado, pois se apegou à idolatria. Quando os governantes de Israel terminam de beber, saem à procura de prostitutas. Amam a vergonha mais que a honra. Por isso, um forte vento os levará para longe. Seus sacrifícios idólatras os envergonharão. Amém? Então esse texto aqui, é para esmagar a gente mesmo, é para nos confrontar. Aleluia? E eu quero trazer isso aí para vocês. Você que é um líder do Senhor, você que foi levantado para um tempo como este para influenciar pessoas. Muito cuidado, porque o termômetro do seu coração, o termômetro daquilo que você está vivendo, está influenciando as pessoas. E está fazendo elas ou buscar Deus, ou se paralisar também. Então, continue queimando na presença, porque as pessoas que estão sendo instruídas por você, até alcançar a idade de maturidade espiritual, elas vão seguir os seus passos. Amém? Então fala: Senhor, me coloca num caminho reto. Senhor, me melhora. Queridos, eu estava ontem, conversando com o profeta Frederico, e eu comentei com ele. Falei: Fred, todas as vezes que eu jejuo, uma das coisas que eu peço para Deus, toda vez que eu entro num propósito, Deus, aumenta o seu temor dentro do meu coração. Aumenta o seu temor. Me faz temer mais, Pai. Me faz ser mais temerosa. Me faz temer, Senhor, quem o Senhor é. Me faz temer, Pai, a Tua presença. Coloca temor. Porque quando nós carregamos temor, nós carregamos a responsabilidade ainda maior. Nós temos uma consciência de nos tornarmos alguém melhor a cada dia. Porque eu lembro uma vez que alguém disse assim para mim: Lari, eu não era pastora, eu não era nada. E eu lembro que essa pessoa disse assim: Lari, você tem influenciado muitas pessoas, por favor, não cai. Lari, não cai, porque se você cair, você faz um strike na vida das pessoas. E eu escutei isso e eu tomei isso para mim, como regra de vida. Se eu cair, o diabo faz um strike num povo. Se eu falhar, se eu desanimar, se eu parar, o diabo vai dilacerar quem ainda não está consolidado. Então, eu digo para você hoje: não caia. Isso foi no começo da minha jornada. Hoje eu sou consolidada em Deus. Hoje eu não posso viver mais sem estar nesse lugar. Jejuo e oro para me permanecer neste local. Mas eu falo para você: não caia. Tem pessoas olhando para você. Tem pessoas te seguindo. Tem pessoas que são influenciadas por você. Ainda que seja uma pessoa. Essa pessoa está olhando para ver o resultado desse Deus que ela vê você. Ela olha para você, vê você buscando um Deus, vê você sendo transformado. E ela quer ver o resultado para ela se posicionar. Então não caia. Porque ainda que você pense que não influencia ninguém, tem alguém olhando para você. E a sua queda vai desanimar pessoas.
que às vezes ainda não tem força para se posicionar. Amém? Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Uau, queridos, que presença maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Abra comigo em Êxodo, capítulo 40, verso 34. Êxodo, capítulo 40, verso 34. A nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Nós sabemos que Deus se manifesta, que a presença de Deus, nessa madrugada eu senti a glória de Deus tomando o ambiente, amém? Os nossos ossos queimam, então nós sabemos que Deus vem com a sua glória, aleluia. Abra comigo, agora, você que pode, em 2 Crônicas, abra agora 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 5, verso de número 13. 2 Crônicas, capítulo 5, verso de número 13. Os que tocavam, deixa eu ver se é aqui mesmo, 2 Crônicas, os que tocavam trombetas e os cantores e unissono louvavam e agradeciam o Senhor, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram as vozes e louvaram ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma nuvem densa, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Então aqui nós estamos vendo a manifestação dos louvores, atrair a presença de Deus e uma densa nuvem. Olha só o que o texto diz no final. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Amém? Vai agora comigo em 1 Reis 8. 1 Reis. Aleluia. 1 Reis um pouquinho antes de Crônicas. 1 Reis 8, 10. Quem sabe que versículo é esse? Esse é o versículo tema do nosso ano. Amém? 1 Reis 10. Aleluia. Perdão, 1 Reis 8. 1 Reis 8, 10. Isso. Glória a Deus. 1 Reis. Glória a Jesus. 1 Reis 8, que diz assim: 1 Reis 8, 10. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Nessa versão aqui é melhor. Glória a Deus. 1 Reis 8, 10. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade ao serviço, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo do Senhor. Esse é o versículo tema. Esse é o versículo tema do nosso ano. Nós estamos falando de uma manifestação tão densa da glória de Deus, aonde nós não conseguimos mais fazer ou falar. Nós somos tomados pela glória de Deus de uma forma sobrenatural, de uma forma estrondosa. Nós queremos sim perder o controle. Nós queremos que o Espírito Santo de Deus venha assumir esse lugar, manifestando a nuvem de unção. Amém? Glória a Jesus. Agora o último, Abacuque 2, 14. Glória a Jesus. Abacuque. Quem gosta agora? Daqui um dia nós vamos ler o profeta Abacuque. Está lá um pouquinho na frente. Abacuque. A primeira vez, deixa eu ver se está aqui. Está lá na frente de Naum. Primeira vez que eu escutei a voz audível de Deus foi Abacuque. Ele falou para mim, Abacuque 3. Amém? Glória a Deus. Acharam Abacuque 2, 14. Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2, verso de número 14. Pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Uau! A terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Então, você viu sobre nuvens, sobre a glória, e eu quero dizer algo para você. Hoje, a pregação, o tema dessa pregação é atmosfera. Amém?
E ontem o Senhor trazia para mim que ontem a gente teve um culto sobrenatural. E um pouco antes do culto, eu fui impulsionada pelo Espírito Santo a consagrar minha casa, a lançar decretos sobre a minha casa. Eu sempre estou, ungindo a minha casa, mas desde que começou o ano, eu com visita não tinha feito isso. Eu tinha consagrado na madrugada, o suco de uva, o azeite. Então ontem, 1h30 antes, eu senti um impulsionamento do Senhor falando assim, faz aqui, o apóstolo estava na matriz, lá trabalhando na Global, eu tinha terminado ali de estudar minha palavra, o que eu ia ministrar, e aí eu senti o impulsionamento do Espírito Santo falando assim, unge a sua casa. E aí eu peguei ali, queridos, eu peguei, coloquei, eu quero contar o passo a passo que eu fiz, tá? Eu fui no meu quartinho de oração, que é aqui, peguei o óleo, coloquei a armadura de Deus, porque a gente sabe quando a gente vai declarar, a gente vai orar por um ambiente, a gente vai viver uma batalha espiritual ali, a gente não sabe. Então eu recebi pessoas, eu recebi visita nos últimos dias, Então eu peguei o óleo, coloquei a armadura, me revesti, passei óleo nos meus pés, falei, Deus, enquanto eu estiver caminhando dentro da minha casa, eu quero declarar que a glória de Deus se liga, se ativa. Fui em cada cômodo, como eu sempre faço. Senhor, eu declaro agora toda a opressão, toda a confusão, todo o embaraço, todo o ataque, eu arranco do ambiente agora, todo o demônio bate em retirada, cômodo por cômodo. E eu vou declarando, vou declarando. Então primeiro eu só declaro. Então primeiro eu vou abrindo porta, janela, todo o demônio, tudo que entrou dentro dessa casa, que talvez eu esqueci de consagrar, eu consagro ao Senhor. Eu declaro que se tem demônios escondidos em algum lugar, eles saem em nome de Jesus. E comecei a declarar todos os cômodos. E aí depois que eu declarei tudo isso, certo? Eu limpei. Então eu quero que vocês entendam que quando eu declaro toda a opressão, toda a confusão, toda a procrastinação, todo o espírito de improdutividade, todo o espírito de atraso, sai no nome de Jesus. Então eu sou muito específica, com áreas. E aí eu vou tirando. Então eu quero que você entenda que nesse momento você varreu, você tirou a sujeira. Aí eu peguei o suco de uva que nós tínhamos consagrado, E aí eu tive um insight na hora, eu coloquei na minha fala jardineira, que fica mais fácil para derramar. E eu comecei a levantar uma muralha de glória, declarei o sangue de Jesus. Eu falei, Senhor, eu consagro agora todas as portas e janelas. Então eu passei em volta dos muros da minha casa, selei cada porta, cada janela, declarei, acampei anjos em volta da minha casa, declarei que o sangue de Jesus revestia a minha casa. Fui na delimitação certinha ali na grama da minha casa. Então fiz um quadrado assim com a jardineira que tem um bico fininho. Fui passando e declarando, colocando a mão no muro. E fui fazendo tal. Depois que eu fiz isso, coloquei a mão em cada porta, em cada janela. Eu falei, eu coloco anjos de fogo aqui. Falei, Senhor, eu declaro que isso aqui é um quartel-general de guerra. E que aqui o Senhor agora acampa um exército ainda maior de anjos. Eu declaro que o Senhor está sobre este lugar. Aí eu fiz isso. Aí eu tinha aberto todas as janelas, certo? Todas as portas. Agora eu peguei o óleo. E quando eu peguei o óleo, eu comecei a selar. Eu falei, Senhor, eu ministro a tua presença dentro da minha casa. Eu ministro, Senhor Deus, o teu perfume dentro da minha casa. Eu ministro uma unção de aquebrantamento, uma unção genuína. Eu ministro, Senhor Deus, que a minha casa é uma casa, Senhor Deus. Eu falei, Senhor, eu ministro que a minha casa é a Arca da Aliança, a minha casa é a tenda de Davi, a minha casa é um quartinho de profeta. Senhor Deus, eu ministro que cada quarto dessa casa, ele carrega uma unção profética. Eu declaro, Senhor Deus, que aqui não dorme qualquer pessoa, mas quem dorme nessa casa, Senhor Deus, vai ser ministrado pela tua presença. E comecei a lançar decretos. Aí entrei no escritório, falei, Senhor, aqui é onde nós oramos toda a madrugada. Eu acampo a tua glória aqui, eu acampo a tua manifestação da tua presença. E queridos, eu comecei a fazer isso em cada cômodo, eu comecei a profetizar em cada lugar, em cada cantinho. Eu profetizei dentro e fora da minha casa. Eu falei, Senhor, essa casa é do Senhor, a tua glória se rompe aqui. Eu declaro que um cairó se abre dentro de outro. Eu declaro, Pai, que isso aqui é uma sala, mas isso aqui é um lugar de oração. Eu declaro, Pai, que o Senhor, Pai, toma essa casa inteira. Eu declaro, Pai, que assim como o Senhor, Pai, guarda coisas preciosas dentro da Arca da Aliança, eu declaro que a sua
glória é guardada dentro dessa casa. Aí lancei decretos na porta, eu falei, Pai, toda pessoa que cruzar essa porta daqui, de fora para cá, tem que sentir a manifestação da tua glória aqui dentro dessa casa. E fui declarando. Falo, Senhor, eu declaro que essa cozinha é um lugar de comunhão, um lugar de provisão. Pai, eu quero, Senhor Deus, consagrar a compra do mercado. Toda vez eu consagro, mas eu falei, Senhor, se trouxeram algo, se não foi consagrado, eu consagro tudo que tem dentro dessa casa. Eu consagro todo o objeto ganhado, adquirido. Eu declaro que exatamente tudo que tem dentro dessa casa, até mesmo uma agulha, pertence ao Senhor. E o diabo não tem poder e nem domínio sobre nada. E fui passando óleo, fui lambrecando as coisas de óleo. Minha funcionária vem hoje, ela deve ficar impactada, né? Falei assim, só moram esses dois aqui dentro. Como que tem tanto essas portas sujas? Toda vez lambreco tudo de suco de uva e de azeite. E passa aqui, passa de lá. Passei nas minhas plantas, falei, Senhor, minhas plantas é do Senhor. E profetizei, e declarei. Falei, Senhor, daqui, Pai, a tua presença aqui é palpável. A tua glória, Senhor Deus, inunda essa casa. Senhor Deus, eu declaro que os serafins de fogo estão em cima da minha casa, batendo as asas. Eu declaro, Senhor Deus, que quem entra aqui dentro dessa casa vai sentir a tua glória. E aí comecei a orar em língua, e comecei a profetizar. E eu percebi que uma atmosfera começou a se... Eu vi uma turbina sendo ligada. A minha casa já tinha a presença de Deus, mas eu vi uma turbina, uma engrenagem, uma glória. Aí eu fiz mais. Eu falei, agora eu quero fazer um ato profético. Eu tenho mulher sabe disso, mulher gosta de pôr aqueles perfuminhos no banheiro, sprayzinho, né? Não é bom ar, é aqueles. Eu tenho um de alecrim, que eu amo cheiro de alecrim. Se você quiser um dia me dar algo de perfumador, eu amo de alecrim. Eu falei, Senhor, eu vou borrifar esse perfume, declarando que o perfume do Espírito Santo impregna essa casa. O perfume da tua glória toma um ambiente. E eu comecei lá, do fundo da minha casa, que é o meu quarto, meu closet, meu banheiro, e comecei. O perfume da tua glória inunda esse lugar, inunda o meu quarto, inunda a minha cama, inunda meu escritório. Ah, Senhor, a sua presença inunda. E comecei a declarar. E comecei a espirrar, acabando com o meu negocinho de alecrim. Eu falei, Senhor, eu declaro que o Senhor visita. Senhor, aqui onde a gente ora, eu declaro, Senhor Deus, que aqui o cheiro é nardo puro. Aqui, Senhor Deus, a tua glória irrompe. A tua glória é um cairós dentro de outro. E comecei a perfumar. Eu falei, Senhor, o mesmo aroma que eu sinto, as pessoas quando entrar dentro dessa casa vão sentir o cheiro do Espírito Santo. Vão sentir o cheiro da presença de Deus. Pai, esse cheiro gostoso que eu sinto, eu profetizo que, da mesma forma que eu sinto um cheiro gostoso, as pessoas que entram dentro da minha casa vão sentir o cheiro da tua presença, o cheiro do perfume. Satanás, quando passar longe, porque ele não pode passar perto da minha casa, ele vai sentir o cheiro da mirra, o cheiro do nardo, o cheiro do sangue de Jesus que sai da minha casa. Eu declaro, Pai, que vai haver uma fumaça que sai dessa casa para o céu. É a glória de Deus, Pai, da adoração. É a glória, Senhor Deus, que sobe as narinas de Deus. E comecei a profetizar, e comecei a declarar. Eu falei, Senhor, eu sou como a sunamita. Eu preparei o quartinho do profeta, mas não só o quartinho, eu preparei a casa. Senhor Deus, aqui é a casa da tua habitação. Senhor, eu estou perfumando essa casa para que o grande eu sou, a mãe na sua, para que aquele que é e sempre será, ele durma na minha casa, ele sente na minha mesa, ele coma comigo, ele habite comigo, ele acorde comigo. Pai, assim eu me posiciono como a sunamita. Eu não faço só um quartinho de profeta, eu faço uma casa e a minha casa é do Senhor. A minha casa, assim como Pai, o Senhor esteve na casa de Obed-Edom. Eu declaro que o Senhor habita aqui na minha casa e habitará na casa dos meus descendentes. Eu ligo, Senhor Deus, uma atmosfera de glória permanente. Aqui está a chave. Eu ligo uma atmosfera de glória permanente. Eu ligo uma atmosfera de glória permanente. Eu ligo uma atmosfera da presença sendo aquecida, incendiada, alimentada permanente. Senhor Deus, eu me posiciono como a sunamita e não só preparo um quarto de profeta,
para a manifestação da sua glória. Eu preparo a casa inteira. Essa cozinha é sua, essa sala é sua, esse escritório é seu, esses banheiros são teus, essa lavanderia é sua. Tudo que tem nessa casa te pertence. Mecolama. Esses cachorrinhos aqui, Senhor, é seu. E taca óleo, e taca tudo nos meus cachorros também. Então, aí o apóstolo chega e ele fala assim, ixi, o apóstolo deve ter, ele fala assim, apóstolo, ungiu os cachorros, estão com o sangue do cordeiro, estão com óleo, estão com tudo. É evidente, quando ele chega, ele sabe que eu fiz uma consagração. Eu ligo, em nome de Jesus, o fogo permanente, a manifestação da sua glória permanente. Eu ligo a glória de Deus permanente. Eu ligo uma atmosfera de glória permanente sobre a minha casa. Amém? E aí, queridos, eu fiz exatamente isso. Aquela glória, aquela presença. Sentei na frente da minha casa e coloquei, um fundo como esse. E ali, o Senhor, aí a presença de Deus já estava me pegando ali. E Deus falando comigo. E a presença de Jesus. E nós começamos o culto. E o culto foi sobrenatural. E quando terminou o culto, o Senhor falou: a atmosfera contribui para a manifestação densa da minha glória. A atmosfera contribui. Então eu quero que você entenda. Há várias formas de nós ligarmos a atmosfera de glória de Deus sobre a nossa casa. Com atos proféticos como esse. Declarações proféticas. Amém? O Senhor disse assim para mim, e o que Ele disse para mim, eu vou aqui entregar para vocês como chave. O Senhor disse para mim ontem, quando eu estava orando, o Senhor falou: deixe o som ligado 24 horas, assim baixinho, um soquem, um chofar. Deixe um louvor, deixe uma adoração, deixe o ambiente ser alimentado pelos louvores. Deixa o ambiente ser alimentado pela minha glória. Deixa o ambiente ser alimentado pela adoração. E o Senhor falava para mim: coloque adoração na sua casa todos os dias. E isso, querido, muda a atmosfera. Isso muda de forma sobrenatural. Então tá ali na sua casa, põe baixinho. Isso modifica a estrutura. O ambiente contribui para a nossa forma de orar. O ambiente contribui para o nosso louvor. Gente, ontem até cantar em línguas eu cantei. E eu não sou de cantar. Ontem eu estava ali no Shabá, na sala, fritando depois do culto, orando e chorando. E aí eu estou ali orando em línguas. E aí o Senhor falou: começa a cantar. Eu falei: vou cantar em línguas, né? Porque até letra eu tenho dificuldade de lembrar. E eu comecei. Então coloque, eu sempre deixo esse soquem ligado aqui no escritório. E o Senhor falou: deixa no centro da casa. Deixa no centro da casa. Eu deixo aqui no computador, Fica aqui ligado. Tá aqui tocando e eu deixo ligado. E o Senhor falava: deixa no centro da casa. Lance decretos proféticos. Amém? E eu quero que você entenda que as palavras contribuem para a manifestação da glória de Deus. Glória a Deus, aleluia, bendito é o Cordeiro, bendito é o santo nome do Senhor. Essa casa é do grande eu sou. Então quando ontem eu falava: Senhor, eu sou como a sunamita, não só preparei um quarto de profeta, eu preparei essa casa inteira para você viver. Eu preparei essa casa inteira para você habitar. E não só isso, eu preparo, Senhor Deus, a casa dos meus descendentes para você fazer habitação. Enquanto eu estiver na terra, Senhor Deus, eu e minha família serviremos ao Senhor, e depois toda a minha descendência servirá ao Senhor. Então você começa a declarar, fala: Senhor, eu me levanto como a sunamita, não só preparo um quarto para a sua habitação, eu preparo um quarto, uma sala, uma cozinha, eu preparo uma mesa. Vai lá na tua mesa e fala: Jesus, você senta aqui todo dia. Jesus, você é bem-vindo nessa casa todo dia. Eu preciso dizer para Satanás que quem governa essa casa é o Espírito Santo. Essa casa está debaixo do governo do Senhor Jesus e Satanás tem que passar bem longe daqui. Ei, canture migasai. Le canto soia. Eu ligo a atmosfera da glória de Deus permanente. Eu ligo a atmosfera da glória de Deus rompendo dentro de um kairós, rompendo dentro de outro kairós. Fala: Senhor, ativa dentro de mim as ogivas de glória, as ogivas da tua glória. Fala: Senhor,
Que este lugar seja um lugar conhecido como lugar da presença. Senhor, eu ligo sobre essa casa sonhos proféticos. Eu declaro, Pai, que essa casa é uma casa de receber homens e mulheres de Deus. E, Pai, aquele que o Senhor permitir nessa casa, ou ele está na visão, ou ele vem para se render a essa presença que está aqui. Mas toda pessoa que vem, Senhor Deus, carregado de um espírito maligno, eu declaro que nem consegue chegar dentro dessa casa, nem consegue entrar. Toda pessoa que está com um espírito contrário àquilo que vive e habita dentro dessa casa, eu declaro que se não se rende ao Senhor Jesus, não entra aqui dentro. Eu levanto que saia. Ontem eu fiz decreto nas minhas portas. Vai na sua casa, fala, Senhor, eu quebro toda a palavra contrária à minha vida, à minha casa, à minha família, ao meu ministério, ao meu casamento. E eu ligo as promessas de Deus. Eu declaro que o Senhor escreve sobre as paredes, sobre a atmosfera dessa casa, aquilo que o Senhor tem como promessa sobre a minha vida, aquilo que o Senhor tem como... Eu declaro que os anjos escribas do Senhor escrevem agora qual é o meu destino profético, qual é o destino profético dos meus filhos, qual é o destino profético do meu marido, qual é o destino profético dessa família sacerdotal. Eu declaro, Senhor Deus, que essa porta é selada com o sangue de Jesus, assim como as janelas, e o telhado dessa casa é revestido de uma nuvem de glória. Eu declaro, Senhor Deus, que assim como a tua presença esteve 3 meses na casa de Obed-Edom, eu declaro que há uma arca da aliança sendo colocada aqui de forma permanente. Não ficará só 3 meses, mas ficará de geração em geração. E a glória que se manifesta aqui se manifestará em todos os meus descendentes, porque eu consagro a minha linhagem ao Senhor. E queridos, você vai ver a glória de Deus se ligando. E aí o Senhor falava para mim, liga a minha atmosfera de glória permanente. Alimenta toda a atmosfera. A gente pode ligar uma atmosfera, mas a gente precisa manter a atmosfera. Então, quando você liga uma atmosfera de glória permanente de Deus dentro da tua casa, para que você entenda, sabe aquele cantinho que você ora? Parece que o dia que você não ora naquele cantinho não é igual. Porque de tanto você orar naquele cantinho, ali se abriu uma janela celestial e sobrenatural. E sim, ali tem um céu aberto. Então, quando você liga uma atmosfera de glória permanente, você está abrindo um lugar, uma dimensão no tempo, espaço natural e espiritual, onde a glória de Deus se manifesta de forma permanente. Mas para ligar a glória de Deus permanente, nós precisamos, após ligar, após acender, após ativar isso, nós precisamos manter. Nós precisamos manter isso. E nós só vamos manter isso com oração, com decretos, com louvor. E o Senhor dizia para mim, vamos ler aqui este versículo, amém? Glória a Deus, aonde foi que eu li aqui? Aleluia, eu acredito que foi 2 Crônicas, amém? Abra agora comigo em 2 Crônicas de novo. Glória a Jesus, aleluia. 2 Crônicas, capítulo 5, verso de número 13. 2 Crônicas, capítulo 5, verso de número 13. Aleluia. 5, verso de número 13. Aleluia, acharam? Glória a Deus. Os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono louvavam e agradeceram ao Senhor, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Levaram as vozes e louvaram ao Senhor com estas palavras. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então aqui, a lenha é os louvores, a lenha. Olha só o decreto. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então a gente vê aqui os louvores, os instrumentos funcionando. Nesse momento uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade aos seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. Amém? E eu quero dizer algo aqui para você. Os louvores alimentam a chama. Os louvores alimentam essa atmosfera. Os decretos de glória que você declara mantém a sarça ardendo no teu peito, a sarça ardendo dentro do chão da tua casa.
Então o Senhor dizia para mim, o diabo, ele odeia os louvores. Satanás se irrita com pessoas que está todo o tempo glorificando. Satanás não suporta pessoas que glorificam. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Oh Deus maravilhoso, eu te bendigo. Oh Senhor, eu te exalto. O diabo odeia pessoas que lançam decretos, pessoas que glorificam, pessoas que adoram em espírito e em verdade, pessoas que louvam, pessoas que fazem da sua casa um altar. E o Senhor dizia para mim, ligue a atmosfera permanente da minha glória. Alimente essa atmosfera. Amém? Nós vamos alimentar essa atmosfera com o nosso tempo de oração. Mas nós precisamos ser intencionais. Dentro da nossa casa, liga um louvor. Liga um louvor. Liga um louvor, deixa ele ligado. Fala, essa casa pertence ao Senhor. Essa casa é visitada pela presença de Deus. Escreva alguns decretos estratégicos. Coloque na geladeira, coloque no espelho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha geração carregará o fogo que ardeu na sarça. A minha geração carregará um coração que queima pelo Senhor dia e noite. Eu estarei fazendo parte daquilo que Deus está fazendo sobre a terra, porque eu me levanto para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Então repete comigo aqui, escreva aqui. Atmosfera da glória de Deus permanente. Atmosfera da glória de Deus se movendo todos os dias. Toda vez que a nossa atmosfera é incendiada, propaga tudo o que nós fazemos para o Senhor. Então nós vivemos ontem no culto de membros, um culto sobrenatural, desde o começo. E o Senhor dizia para mim, tudo que começa bem, termina bem. Então se nós ligamos um culto com fogo, com glória, por causa de um ambiente que já está propício. O ambiente, ele propicia, o ambiente, ele melhora, o ambiente, ele potencializa o instrumento e o vaso de Deus sobre a terra. Então você agora, coloque a mão no seu coração e fala, Senhor Jesus, ativa dentro do meu espírito a tua atmosfera de glória permanente. Fala, eu ligo a atmosfera da glória de Deus permanente no meu espírito. Eu ligo em nome do Senhor Jesus. Fala assim, a minha vida é um altar queimando na presença de Deus. Agora declare assim sobre a sua casa, toque em qualquer coisa que se conecta à sua casa, a mesa, a janela, a parede. Fala, eu ligo sobre a minha casa a atmosfera da glória de Deus permanente em nome de Jesus. Eu declaro que a minha casa é do Senhor. Eu declaro que Satanás, quando passar longe, vai sentir o cheiro do nardo, o cheiro do sangue do Cordeiro. Eu declaro, Senhor Deus, que os demônios não podem nem passar perto, porque a minha casa é um altar de adoração. A minha casa, Senhor Deus, é um lugar de adoradores, é um lugar, Senhor Deus, é um remanescente. Ainda que nem todos estejam debaixo da mesma visão, eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o Senhor dizia algo para mim, a atmosfera converte pessoas. A atmosfera toca em pessoas, mais que uma pregação. A atmosfera é a manifestação física de Deus. A gente sente Ele. Tem gente que fala de Deus, mas tem gente que sente Deus. E sentir é mais forte que quando você escuta sobre Deus, se essa pessoa carrega unção, você pode sentir Deus como resultado de uma unção que essa pessoa carrega. Mas quando um lugar já está cheio de Deus, você sente Deus. Então quando você fala de Deus e o lugar carrega Deus, você não só é ministrado por uma palavra de Deus, mas você é tocado por uma manifestação física da glória dele. E é mais fácil que a sua casa se renda ao Senhor quando essa atmosfera física e espiritual estão rendidas à glória de Deus. Então eu quero dizer para você, liga o fogo da presença sobre a tua casa e toda a sua casa se renderá ao Senhor. Você não vai precisar convencer ninguém, mas a glória de Deus vai começar a tocar com sonhos proféticos, que namassoi. Outra coisa que o Senhor trouxe para mim ontem, enquanto eu ministrava, sonhos proféticos dependem de atmosfera. Deus pode vir te dar um sonho, mas toda vez... Deixa eu falar uma coisa aqui para você e você vai falar assim, apóstolo, faz todo sentido.
Toda vez que a gente tem um tempo de oração e vai dormir, a gente sonha sonhos proféticos, porque você manifestou uma atmosfera. Essa atmosfera está sobre você, sobre aquele tempo que você terminou de orar. A atmosfera ficou ali de glória, você ficou embebecido dessa glória. Aí você dorme. Essa atmosfera contribui para um sonho profético. Mas agora vamos entrar em outro lugar onde essa glória está todo o tempo, todo momento, em todo quarto, em toda sala, em toda cozinha. Então eu não quero que você carregue somente o fragmento da atmosfera que foi ligada na oração de 20, 30 minutos, 1 hora que você teve. E aquilo ali passou no decorrer de 2, 3 horas depois. Então eu quero que você entenda que a glória de Deus, ela é permanente na sua casa, ela é permanente sobre a tua cama, porque você ligou a glória de Deus, você mantém isso aceso. Então, todas as vezes que o lugar está, toda pessoa que vem na minha casa tem sonho profético, porque imagina, todo lugar, todo dia nós oramos na madrugada, nós, estamos aqui orando, clamando, chamando, a pastora Ellen, toda vez que ela vem para minha casa, ela fala que Jesus cura ela, pega ela, visita ela ali no quarto de visita. Ela fala assim, é demais, é sobrenatural. Amém? Então eu quero que você hoje faça esse ato profético. Unge a sua casa, faz um decreto, declara que não aceita mais nenhuma opressão, mas primeiro a gente tem que limpar para depois entronizar a glória de Deus. Então existe um passo a passo de uma conquista de território. Primeiro a gente expulsa os demônios, a gente expulsa toda a opressão, a gente expulsa toda a arma de procrastinação, de preguiça, isso e aquilo. Então primeiro a gente varre a casa, tira toda a sujeira. Depois a gente vai declarar que essa casa pertence ao Senhor. Nós vamos selar portas, janelas, lugares, coisas que nambacureguiçoia, rei de canto namandaçui. Então você vai, presta atenção, você vai ligar a glória de Deus de uma forma estrondosa. E você vai fazer exatamente igual. Fala, Senhor, como a sunamita, eu não só vou agora construir um quartinho de profeta. Essa casa é a casa do grande eu sou. Eu quero, Senhor Deus, que o Senhor saiba que aqui dentro da terra, o Senhor tem uma casa onde o Senhor habita, aonde a sua presença habita, aonde a sua presença é impregnada todos os dias. Quem taramantoia só. Fala, Senhor, eu me levanto como a sunamita. Eu preparo o ambiente. Eu levanto como Obed. Eu recepciono a arca, e não só recepciono, eu alimento o fogo com lenha, eu coloco lenha no altar para que a atmosfera permanente da glória de Deus esteja acesa. Ato profético de hoje, ligue a atmosfera permanente da glória de Deus sobre a tua casa, sobre o teu quarto, sobre cada cômodo e declare, esse lugar será conhecido nas regiões celestiais e naturais por uma fumaça de nardo, por um incenso que sai daqui, de adoração, de busca. Esse lugar será conhecido pelas potestades e principado, que aqui habita a presença do grande eu sou. Aqui habita a presença do Espírito Santo. Amém? A atmosfera potencializa tudo aquilo que você faz. A atmosfera potencializa a sua vida de oração, potencializa a sua leitura bíblica, potencializa a glória de Deus. Mas você precisa jogar lenha na fogueira, amém? Eu quero dar uma missão para você. Quando eu compartilhar essa live, compartilha com pelo menos 50 pessoas. Porque essa live, eu quero que ela venha incendiar o coração das pessoas. Para as pessoas entenderem que para viver a manifestação da glória dentro de um ambiente, nós precisamos provocar isso. Em nome de Jesus, amém? Queridos, amo vocês, um beijo no seu coração, uma terça-feira extraordinária, poderosa, profética. Beijo, beijo, beijo e até a próxima madrugada.